Mensagem inicial. Mateus, capítulo 5, versículo de 8 a 10. Bem-aventurados os limpos de coração, que inclusive é o título desse estudo, é o título dessa live, tá bom? Porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, pessoal, o Sermão da Montanha é o mais famoso dos sermões de Jesus, tá? Assim foi denominado porque Jesus o proferiu nas encostas de um monte, margem do lago Genezaré. Né? Então, quando Jesus estava ali com seus discípulos, né, ensinando, proferindo esse sermão, começou a ter muita gente ao seu redor, muita gente acompanhava Jesus e vindo de vários lugares, tá? As bem-aventuranças, como são chamadas, né, é uma série de ensinamento de Jesus sobre as características, as atitudes do reino dos céus. Por exemplo, os mansos e pacíficos serão abençoados e felizes. Então, a gente vai lembrar, por exemplo, de Lucas, capítulo 6, versículo 29, está lá. Se alguém bater em você numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar a túnica, não, tirar a capa, né? Não impeça de tirar a túnica. O que Jesus quis dizer, né? No caso, Jesus, né, através de Lucas, quis dizer com isso? Para sermos pacíficos, mansos. A agressividade não leva a lugar algum. Nós já sabemos disso, né? A agressividade vem do nosso instinto animal, tá certo? Nós temos um corpo animal. O nosso espírito habita uma casca de um corpo animal. Tá certo? Esse corpo é um corpo animal, biológico. O nosso espírito ele habita esse corpo, ele está dentro desse corpo. Né? Então, a gente não pode ter reações instintivas de características dos animais. Por isso que, se alguém te bater numa face, ofereça outra. Por quê? Essa é uma atitude do espírito. Porque o espírito, né, a nossa alma, o nosso espírito, sabe que é melhor sofrer uma agressão do que ser o agressor. Ser o agressor é um problema para a nossa evolução espiritual. Tá? Então é melhor sofrer uma agressão. É claro, é uma luta, é uma dualidade, né? O corpo animal quer reagir, luta ou fuga. Já ouviram essa expressão, né? Quando a gente está diante de uma situação, a gente fica ou luta ou foge. É um instinto animal. Então, diante de uma agressão, é isso que a gente tende a fazer. Ou a gente foge ou a gente luta. Tá? Nesse caso, conscientemente, a gente não quer assumir o papel de agressor. Porque assumir o papel de agressor é ir contra as leis divinas, é ir contra a nossa essência, é ir contra o reino dos céus que está dentro de nós. Por isso, Jesus, na passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 29, fala: se alguém bater em você numa face, ofereça outra. Tá? Se alguém tirar a sua capa, né, se alguém não impeça de tirar a túnica, ou seja, se alguém vier te roubar a capa, né, tirar no sentido de roubar, né, também leva a túnica. É preferível, meus irmãos. E essa é a nossa luta. A nossa luta está exatamente na nossa dualidade entre um corpo animalesco, né, um corpo animal com instintos animal de agressividade, de luta, de fuga, contra um ser espiritual divino, uma centelha divina, tá? Então, à medida que a gente vai passando de encarnação a encarnação, o espírito ele vai sobrepondo a matéria, tá? Então, essa é a nosso desafio, é fazer com que o espírito comporte, domine a matéria. A gente não pode deixar que a matéria, que o nosso corpo, que nossos instintos domine o espírito. Percebe? Então, essa luta interna que a gente precisa travar é um bom combate. Fazer com que o espírito sobreponha a nossa matéria. Tá? Então, pessoal, o Sermão da Montanha é tão importante que se bastaria seguir as recomendações para se alcançar o reino dos céus que está dentro de nós. Tá? Muitos estudiosos, muitos pesquisadores afirmam que se não restasse mais nenhum ensinamento de Jesus, só sobrasse o Sermão das Montanhas, já seria o suficiente para nos elevar, né?
Então, bem-aventurados são definidos como, do ponto de vista, o que são bem-aventurados, né? São pessoas felizes, muito felizes, são merecedoras da graça divina. Essa é a denominação de bem-aventurança, bem-aventurados. Por exemplo, ser manso se refere a quê? A ser humilde, que é o oposto do orgulho. Percebe? Ser gentil, ser paciente, controlar nossas emoções impulsivas, instintivas, agressivas, diante das provações, diante das aflições da vida. Porque as aflições, meus irmãos, são testes. Deus usa uma criatura para servir a outra criatura, tá? Então, as aflições, as provações, o desentendimento que acontece, os atritos que acontecem no relacionamento, são testes divinos para nos aferir o nível de aprendizado. Estamos todos numa escola. Por estarmos numa escola, a gente vai alcançando degrau, centímetro por centímetro, de acordo com nossa percepção em que o espírito domina a matéria. Tá bom? Então, fica atento a isso. Ao agirmos desse modo, a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Tá? A verdadeira felicidade não é apenas nessa terra, mas também no plano espiritual. Tá? Não é apenas o prazer e o gozo da matéria, né? O prazer e o gozo momentâneo, efêmero desse corpo. Esse corpo adora sorvete de chocolate, adora sorvete, adora isso, adora aquilo. Não é isso. Aliás, cuidado. Cuidado com a situação de gostar, de adorar alguma coisa, né? Eu falei de propósito. Por quê? Porque o primeiro e principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você gosta, se você faz esforços, sacrifícios, né, e aquilo torna-se um vício, qualquer tipo de vício, né, te traz prejuízo. Não é somente sexo, droga e cigarro, como dizem por aí. Não, pode ser bolo de chocolate. Se você faz esforço, sacrifício, se você se dedica àquilo, passa a ser um ritual todo domingo comer bolo de chocolate, por exemplo, gera um problema. Então, cuidado, é amar a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Continuando aqui no Sermão da Montanha. Os mansos, por exemplo, são aqueles que desenvolvem e cultivam paciência, resignação, né? Paciência, resignação, serenidade, diante dos desafios, diante das aflições. A gente não pode agir com agressividade. A gente precisa agir com amor, com compreensão. Esses são os verdadeiros seguidores de Cristo. A mansidão não deve ser confundida com fraqueza. A gente não está reagindo porque é fraco. Não, pelo contrário. Ele está controlando o animal que está dentro dele. Controlando o instinto. Porque reagir com impulsividade, até um rato, quando ele percebe que ele é atacado, ele ataca você. Né? Não importa o seu tamanho, ele parte para cima de você. Quando ele se sente coagido, qualquer animal faz isso. Quando você se mantém, né, centrado, equilibrado, isso não é fraqueza. Diante de uma agressão alheia, é ele que perde o controle. É ele que está no estágio animal. Você está ali, ó, dominando a matéria. Então, é uma força interior que nos permite lidar com situações de forma equilibrada, de forma construtiva. Nossa mente não é sequestrada, meus irmãos. Você já se viu em situações em que sua mente é sequestrada? O que é ter uma mente sequestrada? É que você não pensa mais, você age por instinto. Você não consegue pensar, você está totalmente emocional, totalmente instintivo, que sua mente é sequestrada. Então essa é uma luta, é um bom combate, é a reforma íntima, né? É controlar as nossas más inclinações, tá? Evitando assim ações impensadas, porque aí você quando causa um problema e depois se arrepende. Eu lembro na passagem, né, que Chico foi visitar um presídio, Chico Xavier, com alguns amigos, né? E aí um amigo chegou para Chico e falou: "Ei, Chico, tudo bom? E aí? Você está vendo muito obsessor aqui no presídio, né?" Ele falou: "Não, meu irmão. Aqui eu estou vendo muitas mães chorando." Aí pensa, para um pouquinho e pensa.
O obsessor não está no presídio. Quem está no presídio são as mães desencarnadas, estão ali chorando pelos filhos. E por que eles estão lá? Tem uma pesquisa que você pode ver agora, assim quando acabar esse vídeo, não sai agora. Não sai não, tá? Assim quando acabar esse vídeo, você dá uma olhadinha lá no tio Google, mais de 90% das pessoas que estão no presídio não são pessoas más, como se supõe. São pessoas que tiveram atitudes maldosas, fizeram maldade. Mas, na essência, foi aquele momento impensado. Foi aquele momento em que a mente foi sequestrada, que cometeu uma atrocidade. Talvez, né, orientado por obsessores, ou pela auto-obsessão, que eu já falei aqui, né? São memórias de vidas passadas. Tá? Mas naquele momento que a pessoa comete uma atrocidade, a mente dela foi sequestrada. E se é um obsessor, depois que ele conseguiu o que ele queria, ele se afasta, ele não tem mais interesse em você, não é? Você já fez a maldade, já fez a atrocidade. Né? Aí fica as mães chorando. Então o Chico Xavier, quando estava no presídio, fala: não, meu irmão, aqui o que eu só vejo é a mãe chorando. Não vejo nenhum obsessor, não. Percebe? Que a nossa luta está exatamente aqui, ó, nas nossas más inclinações, em não ter a mente sequestrada. Porque você pode ter uma conduta reta. Vai na igreja, vai na missa, vai no culto, vai no centro espírita, toma passe, né? E aí, em determinado momento, alguém pisa no teu pé e você sobe o sangue, né? Como dizem, né? O sangue sobe para a cabeça, você fica out, perde o controle de si mesmo, elogia o agressor te elogia de volta, elogia sua mãe, você elogia a mãe dele, e o clima vai esquentando nos elogios, e aí acontece uma agressividade, acontece um equívoco, acontece uma atrocidade. Mas como pode aquela pessoa, né, uma boa pessoa, ir à missa, ir ao culto, né? Tomava passe no centro espírita. Por que, meus irmãos, isso acontece? Era uma boa pessoa, né? Assim, todo mundo fica estarrecido. Como pode? Pode, sim. Seja pela auto-obsessão, seja por obsessores externos, e você também não controlou, não, né, as suas más inclinações. Você se permitiu, tá ali, você não fez o evangelho, não faz o evangelho do lar, você não faz oração todo dia. Meus amigos, o preço da disciplina é eterna vigilância. Essa frase não é minha, pelo amor de Deus, tá? É de uma pessoa, um americano, agora que eu não lembro o nome, me perdoe, tá? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Jesus já falava: vigia e ora. Se você der um espaço mental, você vai ter problemas, tá? Percebe? Então a mansidão não é fraqueza. Vou continuar aqui. A mansidão não é fraqueza. Pelo contrário, tá? É uma fortaleza interna. Nada te abala. Nada te abala, porque você está em Cristo. Nada te abala, meu irmão. Agora, vigia, tá? Vigia. Vigia o tempo todo. Tá bom? Porque a gente está num caldeirão. A nossa psicosfera não é fácil. O ambiente que a gente vive, no planeta de expiação e prova, os pensamentos, a maldade, né, ainda predomina. A gente está no planeta de expiação e prova. Na hora que a gente transitar para um planeta em regeneração, essa balança inverte. A bondade, né, o amor prevalece. Mas ainda estamos sob instintos animais, sob instintos grosseiros, sob instintos. Percebe? Que a gente precisa fazer nosso dever de casa. Porque não adianta ser só uma boa pessoa no centro espírita. Né? Abraça todo mundo, beijo todo mundo, né? É ali no ônibus. É quando bater no teu carro que você tem que ser uma boa pessoa. Entendeu? É quando te agredir. Porque essas aflições
são testes, são provas. Se você conseguir passar por elas, porque quando você vai na igreja, você tem uma aula, né? Amai os vossos inimigos. Você, legal, é bonito amar os inimigos. Mas na hora que alguém bater no teu carro, é a sua serenidade nesse momento que vai prevalecer. É a prova. Se você aprendeu a lição de Jesus, tá? Então, ser pacífico, desculpa, ser pacífico refere a buscar a paz, evitar conflitos, promover a harmonia entre as pessoas. Isso é ser pacífico. É promover a harmonia ao seu redor, evitar conflitos, né? Buscar o quê? Resolver desentendimentos, respeitar a diversidade, que é um dos principais problemas de hoje, né? Cada um está na sua bolha. As pessoas estão vivendo em bolhas. Só falam com aqueles que compartilham os mesmos valores. Se alguém traz uma percepção diferente, já refuta, né? Já se afasta, já bloqueia, né? Já cancela. Estamos vivendo um momento do cancelamento, né? Bloqueia pessoas em todas as mídias. Por quê? Porque a gente não está respeitando a diversidade. Tá? A gente tem que respeitar a oportunidade do outro em se expor. Não é obrigado a concordar. Ninguém é obrigado a concordar. A conclusão você tira por si só. Mas respeita a liberdade do outro. Respeita, não tenta tolir a liberdade do outro. A liberdade, a diversidade de opiniões. Nós estamos vivendo um momento histórico, acho que não só hoje, né? Acho que você pode lembrar das fogueiras no passado, da Inquisição, né? Momento de intransigência, momento de tentar dominar o outro, as suas vontades. São nossas mazelas, tá? Então, a gente precisa respeitar as diferenças, o diálogo, o amor. É só assim que a gente cresce, exatamente nessa dança que a gente cresce. Quando a gente aceita, analisa, respeita, tá? Então, meus amigos, as bem-aventuranças, que são atribuídas aos mansos e pacíficos, também está associada à lei de justiça, amor e à lei de caridade. Isso está, inclusive, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Quem quiser dar uma olhadinha que vale muito a pena, tá? O capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, aqueles que vivem em consonância com a caridade, eu já falei em outro vídeo, caridade é o quê? É amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento. Por isso que sem caridade não há salvação. Sem amor ao próximo, como a ti mesmo, não há salvação. Tá bom? Que é o lema do Espiritismo, né? Então, aqueles que vivem em consonância com a caridade e com a fraternidade, né, demonstrando respeito, compaixão para as pessoas, alcançam uma paz interior e a verdadeira felicidade. Percebe como isso é poderoso?